Você pode fechar os seus olhos, amado, mais um momento, colocar a mão no seu coração aí. Pai querido, nós nos dispomos essa noite. Nós queremos, Senhor, que se nós não dermos um passo em direção à cruz, nada acontece. A Tua palavra diz, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E nós estarmos aqui essa noite e queremos ouvir algo da parte do Senhor. Mostra pelo menos um mínimo de disposição da nossa parte, Pai. E que haja no nosso coração essa mesma disposição, para que a Tua palavra caia, Senhor, e nos conduza para um caminho reto. Que a Tua palavra venha, Senhor, nos constranger essa noite, causar uma crise dentro do nosso coração e revelar áreas que precisam ser transformadas e tratadas ainda. Porque nós sabemos, Pai, quão enganoso e errado é o nosso coração ainda. E nós precisamos da Tua palavra, porque ela, Senhor, é a que faz a diferenciação de todas as coisas, de santo e de profano, de certo e de errado. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que você encontre um lugar no nosso coração essa noite. Começa em mim, Deus, e faz algo através de mim essa noite. Que eu sirva, Deus querido, apenas como alguém que vai trazer a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, atinja o propósito para o qual ela foi enviada essa noite, que é a transformação da nossa vida, do nosso caráter. Pai, em nome de Jesus, eu paraliso todo o mover do inferno, Pai. Toda obra das trevas, todo preconceito, toda manifestação que não seja a do Teu Santo Espírito, está repreendida agora em nome de Jesus. E nós declaramos liberdade para o Teu Santo Espírito operar livremente neste lugar e em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Em caso de descompressão, elas cairão. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Amém? Abra suas Bíblias, por favor, em Ezequiel capítulo 11, verso 19. E deixa marcado em Ezequiel 36, verso 26. 11, 19 e 36, 26. Eu queria te desafiar a anotar, a desenvolver esse hábito. Porque eu já fiz o teste e eu não lembro na quarta-feira de muita coisa que eu preguei no domingo. Então, se eu que preguei não lembra, quantos por cento é o lance lá? Você ouve, 10% a gente guarda. 85%. Eu vejo, escrevo, prego e na quarta-feira algumas coisas eu não lembro. É normal na terça ou quarta eu pegar a pregação de domingo e dar uma repassada. Eu costumo fazer isso. Mas tem esse lance da gente ter o hábito, porque às vezes você quer lembrar de alguma coisa e a coisa passa. Amém? Mas o Clóvis vai estar postando as pregações aí, né, Clóvis? Em nome de Jesus. Está repreendido isso aí, cara. Seja livre, irmão. Ezequiel 11, 19 diz assim: E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Capítulo 36, versos 26 e 27, diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Amém? Aleluia. Então, eu penso o seguinte: coisa que Deus repete duas vezes é porque é importante. Na verdade, o que Ele fala já é importante. Então, se Ele repete duas vezes, Ezequiel, a mesma coisa, é porque isso é muito importante. E pensando e buscando de Deus alguma coisa para hoje, que Deus tinha para hoje, Deus me trouxe esses dois versículos e eu comecei a meditar muito neles e eu queria compartilhar algo com vocês. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu falei: Deus, é a maior jogada do mundo, é o melhor negócio que a gente faz, é entregar a vida para Cristo. Ele vai dar um coração novo, uma vida nova, vai tirar o nosso coração ruim de pedra, que não presta para nada, vai dar um coração novo. E no capítulo 36 ele ainda fala: E porei dentro de vós o meu espírito. Então, maravilha.
Mas Deus é um Deus de propósito. A grande pergunta é, para que tudo isso? Para que Deus vai tirar o coração, me dar um coração novo, pôr o Espírito dele, ter esse trabalho todo, enviar Jesus, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, lavar e remir com sangue, e ir me mudando todo dia, e o Espírito Santo de Deus me convencendo? Para que tudo isso? A grande questão é, como está aqui no verso 27, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus tem todo esse trabalho para que nós, através da nossa vida, glorifiquemos a Deus em todas as coisas. É só esse o objetivo. Não muda muito do povo lá do Egito. Quando o Senhor chega, envia Moisés, liberta o povo para quê? Para que me dê louvor. A Bíblia diz em vários pontos, em Salmos, diz no Velho Testamento também, em outras partes, esse é o povo que formei para que me desse louvor. Louvor, como nós já falamos aqui, não é montar banda, tocar, mas eu não sei cantar nada, não, querido. Louvor é um estilo de vida. Louvor é o seu culto a Deus. Culto é da hora que você acorda até a hora que você dorme. Que horas começa o seu culto? Começa a hora que eu acordo. Que horas que acaba? A hora que eu durmo, acaba. E aí depois começa outro. Todo dia é dia de cultuar ao Senhor com as nossas vidas. E a adoração é um estilo de vida. Então todo esse trabalho, o objetivo é que a nossa vida glorifique a Deus. Aí eu faço uma pergunta para vocês. A sua vida glorifica a Deus em todas as coisas hoje? Não. A minha também não. E aí essa foi a pergunta que eu fiz para Deus. Deus, o Senhor teve todo esse trabalho, faz todo esse negócio, para a nossa vida glorificar o Senhor em todos os aspectos. Até aí eu entendi. Então por que ainda não rolou? Por que ainda não aconteceu? E a resposta de Deus ela foi terrível, porque é aquelas coisas que a gente não quer ouvir. Você sabia, não sei se acontece com vocês, vocês demoram às vezes, acontece às vezes, dependendo do assunto. Você demora uma semana para você ir orar. Você já sabe o que Deus vai falar. Na verdade, não é que você vai convencer a Deus em uma semana, ou Deus vai ficar velho e vai esquecer do que você tem para tratar com Ele. Na verdade, a gente fica se preparando para ouvir o que a gente já sabe, mas a gente não quer ouvir. Essa é a grande questão. Mas aí hoje não deu para correr de Deus, porque eu perguntei na lata, Ele respondeu na lata. E Ele falou, o grande problema, filho, é o seu coração. Tudo está no seu coração. Esse é o grande problema de todas as coisas. Eu falei, Deus, mas o problema não é o pecado, o problema não é Satanás. Eu fiquei querendo dar um migué com Deus, né? Mudar o assunto, ver se distraía Deus. Ele falou, não. O problema não é Satanás e o problema não é o pecado, porque o meu sangue resolveu isso. O problema é o seu coração. Eu vou citar, se você quiser abrir, mas acho que não vai dar nem tempo. Mateus 6,21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6,21. Salmo 66, 18, Davi diz assim, se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Deus me trouxe esses dois versículos. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Quem já comprou carro zero aqui? Ou quando você compra um carro novo, mais novo, né? Você fica lá, né? Dá aquele perdido a tarde inteira e fica, pega escova. Já vi gente pegando escova de dente na roda ali de liga leve. Fica ali, não aceita nada. Vamos dar um exemplo feminino. Você já comprou vestido novo, roupa nova, blusa nova, né? O primeiro mês é já. Você usou 3 vezes, você já nem liga mais. Por quê? Porque já não é mais tão novo assim, né? Corta o cabelo, tira foto, põe no Facebook, para todo mundo lá, e manda elogio. Né? A irmã falou esses dias, né? Aí, amiga, meu cabelo perdeu o corte. Aí mandou a mensagem lá. Aí eu coloquei, mas não aguentei, essa eu não aguento. Eu coloquei embaixo assim. Ai, que inveja, que vontade do meu cabelo perder o corte. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas é uma festa. Tudo que é novo é festa. E com Jesus não é diferente. Por isso que as pessoas usam o termo, no meio gospel, de primeiro amor.
Eu não creio muito nisso, porque eu acho que não tem segundo amor. Segundo amor só se for o demônio. Mas o primeiro amor é Jesus, então é Ele. É igual o Vitor Belfort fez aquela campanha lá, né? Ele é o primeiro, eu sou o segundo. Então Ele é o primeiro sempre, em todas as coisas. Não tem segundo. Segundo só se a gente perder o primeiro. A gente tem que partir para o segundo. E eu falando assim com Deus, e Deus falou, então, mas é esse o problema. Exatamente esse o problema. Igual o vestido, igual o carro, igual tudo que você compra novo. Compra um PlayStation, um Xbox, vira 3 noites jogando, né? Nem dorme. Aí depois vai perdendo. Hoje as meninas, pai, liga o videogame para jogar um pouco. Eu não sabia onde estava cabo, não sabia onde estava o cartão de memória, não sabia onde estava nada, nem sei quanto tempo que não liga aquilo. No começo você arrebenta de jogar, depois você vai largando mão. O problema é que isso é uma coisa natural do coração do homem. E nós acabamos levando isso para a nossa vida cristã. Porque o nosso coração é assim. Nós vamos para o Senhor, aquela festa, maravilha. Eu quero quebrar tudo e vira 3 dias, 3 noites na igreja. E quer fazer tudo, e quer ler a Bíblia igual um maluco. E vai e pá. Você pedir para pular da ponte, a pessoa pergunta que lado. Ela não faz pergunta, ela não está nem aí. Mas aí o tempo vai passando. E o problema não é que Jesus vai perdendo o seu valor, e o seu interesse, e a sua seriedade, e a sua importância, e nem o sangue, a sua efetividade. O problema é que o nosso coração vai perdendo, na escala de prioridades, o lugar de Deus ali vai sendo retirado, e outras coisas vão sendo colocadas no lugar. Há muitos e muitos anos atrás, eu aprendi. Eu não sei se alguém aqui já viu, acredito que alguns tenham visto, alguém falando sobre prioridade de vida cristã, aquela pirâmide. Eu aprendi assim, no começo da minha conversão, que é uma pirâmide com vários compartimentos, e no topo da pirâmide é Deus tem que ser em primeiro. Tá? E depois vem a sua esposa, porque ela é uma só carne com você, depois vem os filhos, depois vem o trabalho secular, porque você não vive 100% do ministério, então você precisa comer, pagar suas contas. Depois vem a igreja, e depois, e aí tem uma escala de prioridades. Eu aprendi assim. Há um tempo atrás, eu conversei com um pastor amigo meu, a gente batendo um papo ali, tomando um café, e eu dei esse exemplo, ele falou, cara, para aí, onde você aprendeu isso? Eu falei, cara, nem sei aonde, mas faz muito tempo, eu aprendi assim. E você crê assim? Eu falei, cara, eu creio. Eu acho que tem as prioridades, a gente tem que trabalhar dentro disso. Ele falou, cara, mas eu queria te dizer que está errado. Essa pirâmide, ela não existe. Eu falei, cara, então me ensina como você crê, porque eu quero aprender. Se for diferente, for o certo, é o que eu quero. Ele falou, cara, imagina um círculo, tá? Falei, imaginei. Agora imagina um círculo maior para o lado de fora. Aí você faz várias divisões nesse círculo externo e fica só o círculo interno. Nessas divisões você põe família, Deus, sua vida, trabalho, seus filhos, esporte, lazer, tarará, tarará, um monte de divisões ali externas. Então, no meio é Deus. Deus, ele não trabalha assim, ele trabalha assim. Tudo que você vive, faz, é a sua vida de adoração e é o seu culto a Deus. Deus tem que estar no centro e Ele tem que tocar todas as áreas da sua vida igual e simultaneamente. Eu comecei a entender e ver as coisas de outra forma. Eu falei, Deus, mas por que algumas coisas não rolam? Deus falou, porque você não tem a mesma medida para todas as coisas. A minha medida é uma só, não tem conversa, eu não tenho variação. Eu vejo tudo de um jeito só. O meu sangue é tudo de um jeito só. O perdão, para mim, Deus, ele é uma coisa só. E você não é uma coisa só em todos os aspectos da sua vida. Você tem uma reguinha para cada coisa. Agora é família. Não, família eu abro a porteira e Deus pode entrar e fazer o que Ele quiser. Não, trabalho. Trabalho não, Deus não mexe muito não, porque eu não estou preparado psicologicamente. Vai devagar com esse negócio. Dinheiro. Não, dinheiro, Deus passa longe. Meu bolso não se converteu ainda. E aí, filhos, filho eu sei como é que cria filho. Então Deus não se mete com a Bíblia, que eu sei criar filho.
E aí nós vamos colocando a nossa regrinha para Deus, em cada área da nossa vida. E essa regrinha, quando eu fui questionado pelo Espírito, eu falei, tá, mas vão arrancar esses negócios tudo aí. Ele falou, então, mas aí eu tenho um coração de pedra. Está lá em Ezequiel. Porque essa regrinha que impõe é o seu coração. Porque o seu coração carnal, duro, como pedra, tendencioso e longe da minha vontade em muitos aspectos, é que fica colocando regrinha naquilo que eu quero fazer. Do meu jeito. Afinal, Deus é você ou sou eu? Eu falei, não, Deus, é o Senhor, não vou tentar. Isso aí Satanás já tentou e não deu certo. Ele falou, então para de pôr regra nas coisas que eu estou tentando te alinhar com a minha palavra. Para de medir segundo o seu achismo. Comece a medir segundo a minha palavra. Aí, gente, é a mesma coisa que você pegar uma casinha de pau a pique, assim, aquelas bem meia boca, e passar com a retroescavadeira em cima, entendeu? Foi nessa pegada, assim, com Deus. Porque aí cai tudo. Se não está Deus no controle, caiu tudo, acabou tudo. Falei, então eu preciso rever tudo. Deus falou, que bom, senta aí, eu tenho a eternidade inteira. Eu não tenho pressa nenhuma. Falei, não, mas eu tenho pressa. Ele falou, então, eu também. O Reinhard Bonk, ele tem uma frase que é linda. Ele diz assim, o Evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade inteira para pregá-lo. Falando sobre evangelismo. Aí Deus me lembrou e falou assim, então, o Evangelho é eterno, mas você não tem a eternidade inteira para vivê-lo. Você só tem uma vida e já tem 38 anos. Então, ó, acelera, se mexe. Nossa, Deus, pegou pesado agora, viu? Vou falar assim também. Mas aí Deus falou, como é que você fala com suas filhas quando elas estão desobedecendo? Tá, já entendi, vamos continuar esse negócio. Vai adiantar discutir com Deus mesmo? Queridos, isso é uma coisa que Deus falou comigo. Não adianta discutir com Deus. Por isso que Deus é muito parecido com as nossas esposas. É. Eu não estou zoando, senão eu estou zoando Deus, entendeu? Eu estou falando sério. Elas, na maioria das vezes, não têm razão. Elas não têm aquela frase cérebro assim. Eu não falei? Qual marido que nunca ouviu essa frase? Eu avisei. É igual aquele Wally, né, do desenho. Quem é mais velho, né? Eu te disse. A maioria das vezes elas têm razão. Elas têm uma porção de Deus nesse negócio, irmãos, que é terrível. A gente fica meio assustado. Mas vamos lá. Falando do nosso coração, doente, todos nós. Nós, seres humanos, vivemos duas fases, basicamente, na nossa vida. Isso em todos os aspectos. A de não ter e desejar ter, e a de ter e não valorizar, ou não honrar. Exemplo, vestido novo. Ai, que vontade de comprar aquele vestido, que vontade de comprar aquele vestido, aquela blusa, aquele sapato, é uma loucura, vira uma agonia o negócio. A mulher jejua a hora, faz promessa, vai de joelho até na loja, faz de tudo. Vira um negócio, aí comprou. Isso um mês, querido, já está jogado debaixo da cama, não acha o outro pé do sapato. As crianças já pegaram para brincar. Vira um negócio. Porque as coisas com o tempo, no nosso coração, elas vão perdendo a prioridade. É só aquela vontade do novo. O carro daqui a pouco já arranha, fura o pneu, põe outro pneu, e rasga isso filme, fica tudo rasgado. A criança derruba a Coca-Cola no banco. É anarquia o negócio. Né? A pessoa pega o nosso carro, bate o nosso carro, né? Arranha tudo, fala a Deus. Estou zoando. E as coisas assim, o tempo vai passando e as coisas, a vontade vai passando. Aquela coisa da primeira vez passou. Assim com tudo. Tem hora que a gente deseja ter. É igual casamento, né? Você vê ela passando, linda, e daqui a pouco você, nossa, Deus fez para mim aquilo ali. Aí você vem e fala assim, nossa, você sabia que você é a nora que minha mãe sonhou? Se é que alguma sogra sonha com nora, não sei de onde tiraram isso, né? Que conversa mais esquisita esse ditado. Mas a gente fica e a gente vai, e manda flor, telefona, SMS, e pede para alguém apresentar, e manda recado para os outros, e ora, jejua.
cara até emagrece de jejua, né? Depois tira atraso, depois que casa. A gente não tem, deseja. Como diz o Cláudio Duarte, os bichos só aumentam, né? Depois que casa, né? Quando antes de casar é gatinha, depois que casa vira outros bichos maior, né? Mais pesado. Aí muda o nome. A gente para de valorizar. Aí quando você fala, antes de casar, você fala amor. Quando você chega, o lugar fica maravilhoso. Aí depois que casa, você fala amor. Quando você chega, enche a casa. Ela já fica na dúvida em que sentido você está falando. As coisas vão mudando porque elas vão perdendo valor dentro do nosso coração. A gente pede, porque não tem. E quando tem, o tempo passa e a gente deixa de dar o devido valor. Sabe como chama isso? Não estou falando no âmbito humano, estou falando no âmbito nós e Deus. Chama falta de honra. A gente deixa de honrar aquilo que Deus nos deu. Quer ver só? Nós queremos tanto filho. Deus me dá filho. Chega até igual a pastora Ludmila, né? Me dá filho, senão morro. A gente chega até nesse extremo. Nós oramos 8 anos. Fernanda Brum, perdão, troquei as cantoras aqui. Acontece. A gente ora para Deus nos dar filhos. A gente dá filhos. Quem nunca perdeu a paciência, esculachou o filho na carne, levanta a mão. Nem eu, queridos, posso levantar a mão. Porque a gente é assim. Vocês não contam, vocês têm filho ainda? Tá, vocês podem levantar a mão, vai. Mas, queridos, isso é natural do ser humano. Um dia desses, um tempo atrás, Deus me enquadrou nessa. Porque eu perdi a paciência, e o homem é uma benção para perder a paciência, né? E eu, e a Agnes, Nico, se acalma, peraí, é um negócio simples de resolver. E aí eu, na síndrome do macho alfa, eu estou falando agora, tá? Eu sou o macho alfa aqui. Aí eu estou falando, deixa que eu resolvo. A hora que eu virei para falar de novo, o Espírito Santo. Aí com ele não dá para eu falar, né? Aí o negócio fica tenso pro meu lado. Ele virou e falou assim, isso, parabéns, animal. Olha o jeito que você está falando. Às vezes o Espírito Santo me chama assim, tá, gente? Parabéns, animal. Você esquece que você é figura de Deus e fica esculachando mesmo. Depois elas crescem e desvia, porque tem uma figura distorcida de paternidade, aí eu vou cobrar você. Peraí, gente. Aí fui pro quarto, dei uma volta, abri a Bíblia, fui orar. As meninas não entenderam nada, porque eu larguei ela sozinha lá na sala. Aí voltei, sentei, pus as duas no colo. Falei, filha, primeira coisa, perdoa o papai da ignorância. Aí Isabel, tudo bem, papai, isso acontece. Não dizem que ele já está caído, vai. Perdoa, filho, o papai foi grosseiro, não precisava disso, não precisava ter aquilo. Porque a hora que eu fui orar, Deus falou comigo, cara, você me pediu tanto, filho, para isso? Você fica tratando desse jeito? Desculpa aí, Deus. Então vai e não peques mais. Falei, tá bom. Me senti quase a prostituta caída no chão ali. A gente pede tanto emprego para Deus, queridos. E daqui a pouco a gente está xingando o nosso chefe, esculachando que esse emprego é uma droga, está me enchendo já, não estou aguentando mais isso aqui. Por que pediu então? Fica desempregado, irmão, vai catar latinha na rua que é melhor. Você não tem chefe, aí você não tem problema, ninguém fica te perturbando. Pediu tanto um negócio para Deus, mas o tempo passou e perdeu o valor. A gente pede tanto um carro para Deus e daqui a pouco, essa droga, esse carro só quebra, só dá problema. Porcaria esse negócio. É uma porcaria, mas era uma benção, agora é uma porcaria. Mudou pra caramba. A gente pede tanto uma casa para Deus. Essa casa é um inferno, viu? Falar para você. Isso, profetiza. Profetiza mesmo. Parabéns. Queridos, o que sai da nossa boca é um documento no mundo espiritual. Você está dando autoridade para Satanás fazer da sua casa um inferno. Nossa casa é diferente, tá? Ser e estar são duas condições diferentes. Estar é momentâneo, ser é permanente. Você não fala assim, nossa, essa casa está uma bagunça. Você teve uma semana difícil. Todo mundo entende isso, acontece com todo mundo. Mas essa casa está uma zona. Essa casa é uma bagunça. Essa casa é um inferno.
Essa criança é a desobediência em pessoa. Esse marido é um tormento na minha vida. Esse marido, ele é um demônio. Então, profetiza. Essa mulher, tem muita coisa, querido, que a gente pensa só aqui, tá? Que a gente não fala. Mas tem gente que já matou a mulher 3 vezes aqui no coração já. Não, tô sendo... Não, tem marido que eu conversei, irmão, que eu falei assim, irmão, resume para mim a sua esposa. Isso é aconselhamento, irmão. O cara é crente. Você fala, irmão, resume para mim a sua esposa para eu entender o quadro todo. Pastor, tipo assim, se eu der uma vassoura, ela voa, entendeu? Nesse nível o negócio. O negócio é louco, irmãos. A gente pede mais de Deus. Para que a gente quer mais de Deus? Deus, eu quero mais unção, eu quero mais poder, eu quero mais autoridade. Eu quero ver os enfermos sendo curados, os cegos enxergando. Para quê, irmão? Para que o dia que o enfermo for curado, você olhar e falar, nossa, eu sou o cara, mano. Pronto, perdeu tudo, acabou. Para que você quer mais de Deus? Aonde que está o problema de todas essas coisas, irmãos? Coração. Porque Deus não mudou. A sua casa não mudou. Seus filhos são os mesmos. A sua mulher é a mesma, seu marido é o mesmo. O que mudou? O que muda? Coração. Todo problema está no coração. E toda solução está no coração também. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Tudo está no coração. Se você propõe algo no seu coração, acontece. Você já viu gente que fala assim, não, vou emagrecer. Vou fazer regime. Irmão, não funciona. Não faz regime coisa nenhuma. Agora, experimenta tirar a roupa e parar na frente do espelho. Sem segurar a barriga, tá? Solta mesmo assim, com vontade. Irmão, você começa o regime na hora ali mesmo. Você começa a parada louca ali. Por quê? Porque você viu algo e aquilo mexeu com o seu coração. Aquilo te incomodou. Você precisa propor as coisas no seu coração. Eu vou fazer faculdade. Meu, quem já fez faculdade sabe a pauleira que é fazer faculdade. Sabe a piração que é, você não tem vida mais. TCC então, né? Você vê a galera postando no Face, desgraça de TCC, que isso é coisa do demônio, que não sei o quê, e tarará, a galera esculacha com o negócio. Você quer ficar louco? Tenta aprender a tocar um instrumento. Eu, queridos, de verdade, tentei, mas não rolou não. Agora, se você não propuser no seu coração algo, você não consegue. Gente, que doideira tocar violão. Aí, eu acho que era o Beto, não sei quem falava. Cara, mas é essa nota, uma nota. Faz uma, é só assim, ó. Cara, não vai. Dá dor na munheca, dá cãibra, trava. Eu tenho que ficar, eu não sei se eu olho para a corda, eu olho para o negócio. Não consigo. Você tem que propor no seu coração, senão você não consegue. E é assim para tudo na nossa vida. Abre lá no Salmo 89, verso 20. Coração é um negócio sério demais. O pessoal aqui do louvor hoje ministrando uma palavra antes do ensaio. Tem um cara que tem um vídeo dele na internet, ele não tem os 2 braços e nem as 2 pernas. Ele tem só um negocinho na perna esquerda aqui, que ele mesmo chama de coxinha de frango, que é uma beiradinha que saiu aqui. E ele dá palestra motivacional. Você tira os 2 braços e as 2 pernas de uma pessoa, ela continua sobrevivendo. Você tira um pulmão, ela continua vivendo. A mesma pessoa, tá? Sem os 2 braços, sem as 2 pernas, um pulmão, tira um rim, ela continua vivendo. Agora, deixa tudo e tira o coração. Acabou, gente, não tem conversa. Coração é a base de tudo. Espiritualmente é a mesma coisa. Salmo 89, verso 20, diz assim: achei a Davi, meu servo, com o santo óleo ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, e nem o filho da perversidade o afligirá. Eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade
e a minha bondade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Essa é a coisa mais louca do mundo. O que Deus está dizendo aqui? Achei Davi. Eu estou incomodado com uma coisa, queria pedir para o pessoal do louvor, se alguém puder, ou o David, ou o Beto, ministrar só no violão. Tem como? Enquanto rola a palavra? Não é fundinho de pastor, tá, irmãos? Por favor. Eu vi isso. Lembra do Eliezer que esteve aqui ministrando? O Eliezer de Tarso. Nós estávamos lá em Curitiba. Aí o pastor da igreja lá, o Espírito Santo estava movendo assim, ele falou, querido, dá pra, no começo da palavra, dá para continuar ministrando e tal? Não para não, fica só com o violão aí. O Eliezer falou assim, você quer que faz um fundinho de pastor? Ele falou, você tá maluco, cara? Tá desviado? Que fundinho de pastor? É adoração, cara. É só para somar a adoração com a palavra. Tranquilo, não tem fundinho de pastor, não. Fundinho de pastor, essa é boa. Aqui Deus está falando, achei a Davi meu servo. Eis que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a procurar alguém que o adore em espírito e em verdade. Eu creio que foi esse mover de Deus, nesse mover de Deus que ele olhou e falou, opa, peraí, tem alguma coisa brilhando ali. É um camaradinha chamado Davi. Então Deus olhou e falou, opa, achei. Sabe quando você perde 50 conto? É tenso perder 50 conto. R$2 você nem procura. Mas 50 você já sai na cola do 50 já. Procura, achei. Puxa, era isso que eu estava procurando. Foi assim com Davi. Davi é o 50 de Deus. Deus olhou e falou, cara, era isso que eu estava procurando. Era tudo que eu precisava. Deus olhou e falou, eu achei Davi, meu servo. Mas olha que proposta maluca isso aqui. Deus está dizendo, eu ungi ele com óleo. A minha mão vai ser firme com ele, o meu braço vai fortalecer, o inimigo não vai importunar ele, e nem o filho da perversidade vai afligir. Eu vou derrubar os seus inimigos perante a sua face, e vou ferir a todos que o odeiam. Meu, olha que negócio mais louco isso. Deus está falando, eu vou dar unção, eu vou destruir todos os seus inimigos, e a minha bondade vai estar com você. Não é um negócio maravilhoso de viver? Tem alguém vivendo isso aqui ou não? Me avisa, por favor. Não. Nenhum de nós. Por quê? Porque o nosso coração, queridos, ainda não está pronto. O nosso coração ele ainda está errado. Existe algo muito sério a respeito do nosso coração. E quando Deus olhou Davi, Deus não escolheu Davi porque Davi era pobre, porque a família dele era rica, ou por nada disso. Deus ele olha do alto e ele não vê pessoas, irmãos. Deus ele olha e ele vê corações. Por isso que o nosso coração é que faz toda a diferença. Você pode construir uma mega igreja, você pode construir 2 templos de Salomão, um em cima do outro com pedra de Israel. Você pode fazer a loucura que você quiser fazer. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é um coração que se volte para Ele. Quando a Bíblia fala do odre, que o vinho novo precisa de um odre novo, ele está falando do nosso coração. O salmista ele fala o quê? Que o nosso coração nós estamos como um odre na fumaça. Eu já preguei uma vez sobre isso aqui. O odre na fumaça é o quê? Mata-se o animal, arranca a pele do animal, separa o quarto do animal, normalmente a perna, tira do avesso, arranca toda a carne, as vísceras, arranca tudo, e aí pega aquilo e deixa defumando, coloca na fumaça. Por quê? Porque não conseguiam tirar toda a carne e precisava da fumaça, ficar ali diante da fumaça, porque a defumação, ela mata as propriedades, o pouquinho que restou da carne, não deixa apodrecer e não deixa que as moscas pousem e depositem ali os seus ovos e apodreçam. E depois que está defumado, tira de um tempo dali, vira no normal de novo, costura e está pronto para colocar o vinho. Por quê? Porque a defumação não deixa a carne atrapalhar o sabor do vinho.
É assim que se produzia um odre naquela época. Então, primeira coisa, irmão, tem que haver morte na nossa vida. E depois Deus tem que pegar a nossa vida, virá-la do avesso. Você entende que a sua vida é um odre? E que o vinho novo vem sobre a sua vida? E por isso que Jesus fala, tem que ter um odre novo, porque se for um odre velho, o velho homem, nosso velho jeito de pensar, de entender e de achar tudo, Jesus falou o quê? Se rompe o odre velho, e aí se perde o odre, e se perde o vinho. E Deus não quer que o depósito dele na nossa vida se perca, e Ele não quer também que a nossa vida se perca. Sabe por que muita gente está aí hoje, desviado do Evangelho? Porque não quis passar por um processo de morte, simples isso. Porque se nós não passarmos por um processo de morte, vai ser o odre velho recebendo vinho novo. E Jesus já avisou, vai romper, não vai aguentar. E nós não aguentamos muitas vezes a unção que Deus tem para dar. E Deus não dá porque Ele sabe que a gente não está pronto. A defumação, ela traz flexibilidade para o corpo. Ele estica, porque o vinho novo, ele fermenta. Ele aumenta de volume. Depois ele volta. Mas precisa haver morte. Você tem que estar disposto a deixar Deus virar a sua vida do avesso em todas as áreas. Arrancar toda a carne. E deixar você ali na fumaça um tempo. Para que o que sobrou da carne morra ali ainda. Fumaça, irmãos, exatamente onde tem fogo. É ali no fogo do Espírito que você vai ficar ali. Deixando a carne morrer. E aí a hora que você estiver pronto, Deus olha e fala, achei Davi. Davi passou por muita coisa ali, ó, no coração, no individual, na vida dele, particular de adoração com Deus, quebrantando, Deus moendo ele em muita coisa ali. Porque é só ler a Bíblia que a gente vê o quanto ele era rejeitado pelos irmãos. Todos os irmãos estavam em casa quando o profeta chegou e ele estava onde? Fazendo o trabalho de escravo, que era cuidar do gado da família ali. Aquilo não era o papel dele, ele era filho. Mas os irmãos rejeitavam e o próprio pai rejeitava ele. Sabe qual é o problema, irmãos? Que nós não entendemos como Deus vê as coisas. Nós achamos que Deus é homem como nós. A diferença é que Deus olhava e via um rei. Todo o tempo ele era um rei. Deus olhava e precisava, eu só preciso moldar o coração dele. Eu só preciso preparar ele para aquele momento em que eu vou usar poderosamente a vida dele. E o que é diferente isso das nossas vidas hoje, irmãos? Nada. Todo o processo de quebrantamento, de entrega, de morte, de andar na presença de Deus, da palavra aí trabalhando na nossa vida e no nosso caráter, é nos preparar para algo maior do que nós e os nossos achismos. É isso que Deus tem, mas tudo isso só acontece se eu e você propusermos no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Porta da onde? Coração. Se alguém ouvir e abrir, deixarei e deixar entrar, entrarei, cearei com ele e ele comigo. O que é ceia? É comer junto. Qual a melhor coisa que tem para a gente trocar ideia, irmão? É comer junto. Entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor vai sentar com você e vai comer com você todo dia. A hora que você fechar a porta do seu quarto para ter relacionamento com ele. E ali ele vai revelar o coração e os sonhos dele para você. Olha, filho, o que eu tenho para você é isso. Sabe o que era o diferencial de Davi? Que ele não ficava ali comendo mosca, assistindo Pânico, vendo o jogo do Corinthians, enquanto as ovelhas estavam pastando, irmão. Ele estava ali adorando ao Senhor. Ele pegava o instrumento dele e adorava, e adorava, e adorava. E ali Deus foi revelando o coração, então ele já estava comendo com o Senhor há muito tempo. Só esperou o tempo de chegar a hora dele. Então você e eu precisamos entender esse processo de matar o nosso coração. Salmo 51:3, Davi diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmão, de verdade que precisa vir um profeta lá dos Cafundó do Judas revelar o que você está pecando? Claro que não, irmão, todos nós sabemos. Você não precisa que alguém revele onde você está pecando. Todo mundo, quando faz errado, sabe que está fazendo errado. Sabe por quê? Porque é uma questão de caráter, primeiro. Consequentemente, uma questão de pecado. Ou paralelamente, meio que as duas coisas. Muita coisa, não precisei me converter para saber que eu estava fazendo errado.
Porque minha mãe me deu educação e ela me ensinou a ter caráter, me ensinou a ser homem. E desde pequeno eu aprendi. Isso é certo e isso é errado. Isso é certo e isso é errado. Então muita coisa eu não precisei da Bíblia para saber que eu estava errado. A Bíblia só veio reforçar o quanto eu estava errado. Mas muitas coisas eu já sabia que eu estava errado. Porque é uma questão de caráter. Então muitas vezes nós fazemos uma vista grossa para aquilo que nós estamos errando. Por quê? Porque nós não queremos que o nosso coração seja confrontado. Nós não queremos que o nosso coração seja contrariado. Porque nós sabemos que há coisas que nós vamos ter que mudar, se nós quisermos realmente agradar a Deus. O problema é que nós não queremos confronto, nós queremos conforto. Procura-se uma igreja de autoajuda. O André estava me falando de um estudo que eles fizeram lá em São Paulo. Como é que é o nome daquela igreja lá? Sage Black? Sage Black, né? Esqueci o nome do pastor. Uma igreja bem conhecida nos Estados Unidos. Eu comentei dessa igreja com o André falou, então, Lincoln, mas essa igreja, quando a gente estava no seminário, a gente estudou essa igreja. E ela faz muito sucesso porque é uma igreja de autoajuda. Willow Creek. Exatamente. É uma igreja que só se prega autoajuda. Lá é só isso que prega, não prega mais nada. Não tem uma palavra de morte, de confronto, de consagração, de pecado, de santidade. Lá não prega isso. É só bênção, bênção e bênção. Vai dar tudo certo, não vai dar nada errado. Se deu errado é o demônio, não é você que está em pecado. Fica tranquilo. Então se procura uma igreja assim. Mas, queridos, não tem nada a ver com o que Deus pede na palavra dele. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com aquilo que Deus nos desafia a viver. Qual o maior símbolo do evangelho e do cristianismo? A cruz. A cruz é um objeto de quê? Morte. E por que a gente não quer morrer? E por que a gente fica procurando conforto? Eu já falei, irmãos, não tem cruz ortopédica. Só você pegar a sua cruz, for lá na ACD em São Paulo e pedir para os caras dar um tapa nela. Aí dá para você viver mais ou menos. Aí fica legal, mas não deixa de ser cruz por isso. Vão meter os cravos na sua mão e no pé, não tem essa. Vai ser só bom para suas costas. Cruz não tem rodinha. A gente está procurando um evangelho fácil de viver. Isso não existe. É o tempo todo a palavra nos confrontando. A que é comparada a palavra na Bíblia? Espada. Espada serve para quê, irmão? Para fazer feijão? Para matar, irmão. Para cortar no meio. Vocês estão entendendo o que é a Bíblia e o que é o Evangelho? O problema é que o nosso coração, ele não quer isso. Sabe, a gente não gosta muito de falar de morte. A gente não gosta muito de mexer com as coisas que estão tão bem aqui dentro. Ah, mas está tão legalzinho assim, está tão bonitinho assim. Nossa, eu arrumei tão legalzinho. Então, irmão, mas Deus, ele veio para bagunçar tudo. O Evangelho, ele veio para tirar as nossas convicções, os nossos achismos, para confrontar aquilo que nós cremos. E isso não para. Eu não estou falando de você ser um idólatra, conhecer o Evangelho, foi confrontado e agora é santo. Não, mesmo no processo de santificação que dura a vida toda, até o último dia da nossa vida, nós vamos ser confrontados pelo Evangelho. E o nosso coração, ele vai ter que retroceder nas suas vontades. Eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse Salmo 51 é o salmo que Davi vai e se conserta diante de Deus, depois de ter pecado, todo ele. Mas o que me chamou muita atenção foi o verso 12, porque se nós lermos ele todo, fala do conserto de Davi. E pegando, lê o verso 12 alguém para mim, por favor. Salmo 51, 12. Tem alguma tradução que não seja voluntário, que tem outra coisa? O espírito? Não, é todos voluntários? Disposto a obedecer, esse que eu tinha visto. Mas me dá de volta a alegria da salvação, põe em mim um coração disposto a obedecer. É disso que ele está falando. Deus, mexe no meu coração, porque se eu pequei, e se eu cheguei até aqui é porque o meu coração se corrompeu.
Porque tudo está no coração, as saídas da vida. O meu coração se corrompeu com a carne, eu pequei. E é por isso que eu estou nessa situação hoje. Então Deus me dá a alegria da salvação de volta. E muda o meu coração e me dá um coração disposto a obedecer. Irmãos, o que me chamou a atenção no verso 12 é que ele está dizendo aqui: Deus, eu só quero você, eu não quero mais nada. Deus, aqui Davi, ele não pediu pelo reino, ele não pediu pela riqueza, ele não pediu pelo poder, não pediu pela autoridade. E o grande problema é que nós não temos essa disposição quando nós nos deparamos com o nosso pecado. Ai Deus, não deixa eu perder o carro, não deixa eu perder o emprego, não deixa eu perder o dinheiro, não deixa eu perder a fama, não deixa eu... Sabe, é tanta coisa que a gente não quer perder. Davi tinha muito a perder aqui, querido, muito. Ele era rei, ele tinha muita coisa para perder. Ele tinha tudo que ele viveu com Deus até esse momento para perder. Mas ele para. E aqui eu posso perfeitamente dizer que Davi estava com o mesmo coração de Paulo. Quando Paulo diz, eu acho que tudo eu perco tudo, eu não estou nem aí com nada, se eu puder ganhar o Senhor. Aqui Davi, ele para e fala: Deus, eu só quero a alegria de estar na tua presença. É só isso que eu quero. Sabe, muda meu coração para não pecar de novo. Davi foi um cara, irmãos, que pecou muito, muito, coisas terríveis, mas ele nunca cometeu o mesmo pecado duas vezes. Nunca. Então, querido, pecar nós vamos, mas pecar duas vezes a mesma coisa é burrice. Conhecendo a Deus e a palavra, peça para Deus mudar o seu coração, querido, para você não pecar em coisas que realmente... Sabe, quando Paulo chega lá para os Coríntios, ele fala: olha, eu gostaria de poder falar com vocês como mestres, mas avaliando, vocês são tão crianças ainda. Vocês estão errando em tantas coisas pequenas que, cara, vocês precisam crescer. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, e todos nós sem exceção, quantas vezes nós erramos em coisas que a gente olha e fala: cara, eu não podia estar errando nisso, mas isso é tão pequeno. Eu já fui tão longe, eu já conheci tanto do coração de Deus, estou caindo nisso. Mas o problema está no nosso coração, que é enganoso e falho. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A grande questão é que para preservar os achismos do nosso coração, para preservar a nossa vontade, a nossa religiosidade, a nossa tradição de família, ou seja lá o que, quantas coisas nós colocamos nomes, mas no fim é tudo o nosso coração. Nós fazemos, e aí nós abrimos mão do depósito de Deus em nós, quebramos princípio por causa do nosso jeito, por causa do nosso coração simplesmente. Porque a primeira coisa que acontece quando nós nos deparamos com situações são frases como: não, mas eu acho que é assim. Tá, o que a Bíblia diz? Provavelmente o que a Bíblia diz não é o que você acha. Provavelmente o que a Bíblia diz não é o que eu acho. Queridos, os nossos achismos diante da Bíblia não valem nada. O nosso querer e a nossa vontade e a nossa boa vontade diante do propósito de Deus não vale nada. Na palavra de Deus não tem como fazer certo do jeito errado. Isso não se aplica na vida cristã. Outro dia eu vi uma matéria no jornal, no Rio de Janeiro, uns traficantes roubaram dentro da comunidade e os outros traficantes descobriram quem foi, obviamente mataram os caras, colocaram eles num porta-malas de um carro e ligaram para a polícia, avisando que estava em tal lugar, assim. Os caras que tinham roubado e mataram uma pessoa, inclusive. Mas por que eu estou contando isso? A hora que abriram o porta-mala, a foto da matéria que eu li, tinha um papelão do lado de dentro da tampa do carro, assim. E a hora que abriu, ficou de frente, e escrito assim no papelão: o lado certo da vida errada. A hora que eu li isso, eu falei: Deus, interessante como o Senhor fala com a gente em todos os momentos, né? Eu lendo uma matéria que não tinha nada a ver, falei: como nós muitas vezes pegamos essa frase e aplicamos ela no Evangelho, na vida cristã, na igreja, na nossa vida.
o lado certo da vida errada. Não, pastor, estou fazendo isso, mas é por causa disso. Sério mesmo? Não pode quebrar princípio bíblico por causa de achismo. Por mais louvável que seja o objetivo, você não pode quebrar um princípio. E se o princípio que o nosso coração está quebrando é a obediência à palavra, meu irmão, está tudo errado. Vou dar um exemplo para vocês. Os filisteus ganharam uma batalha de Israel e eles tomaram a arca. E eles pegaram a arca da aliança e levaram e colocaram dentro do templo de Baal. E a Bíblia diz que no outro dia e a estátua de Baal havia caído. A cabeça da estátua havia sido quebrada. Entenderam que era por causa da glória que a arca carregava. No momento em que eles ganharam a batalha e conduziram a arca até o templo de Baal, eles pegaram uma carroça mesmo, e colocaram a arca em cima e levaram até lá festejando, felizes porque eles derrotaram o povo de Deus e capturaram a arca. Algum tempo depois, Israel vence os filisteus. E Davi pega, reúne os anciãos. E aí, o que vocês acham da gente trazer a arca de volta? Pô, legal, maravilha, vamos lá buscar. Junta todo mundo, pega a arca e põe onde? Uma carroça. E começa a trazer. Os bois tropeçam, Uzá toca na arca e é fulminado e morre imediatamente. Davi fica transtornado, deixa a arca na casa de um camarada e vai buscar a Deus. E lá na presença de Deus, ele começa a buscar a Deus. Por que o Senhor fez isso? Por que isso aconteceu? O que ele fez por último, buscar a Deus, deveria ter sido a primeira coisa. Primeiro problema da nossa vida e do nosso coração, o que deveria ser a primeira coisa, nós deixamos por último. Nós vamos pelo nosso achismo, pelo achismo dos outros, do outro e do outro. Aí vem um profeta, fala a maior besteira gospel do mundo, mas ele é profeta, então ele pode falar. Aí a gente acata o que o profeta falou, dá tudo errado, a gente tenta outra coisa, liga para Beltrano, faz campanha e faz um monte de coisa. A hora que nada dá certo, bom, agora eu vou buscar a Deus. Aí jejua a hora e vai buscar a Deus. Aí Deus fala, irmão, vai fazer isso primeiro, não precisa passar por toda essa loucura. Deus já fala de cara. Foi o que aconteceu com Davi. E lá no secreto, isso é um princípio, por isso que eu vou dizer assim. Deus deve ter dito para Davi, não dá para fazer a coisa certa do jeito errado. Deus, mas o que eu fiz de errado? Você botou a arca da aliança num carro. E não é num carro de boi que carrega, é no lombo do sacerdote. Aí Davi deve ter dito, provavelmente como todo bom homem pecador, mas Deus, os filisteus fizeram isso. Igual, né? Adão, né? Foi Eva, a culpa foi dela. Tá vendo? Aí Davi lá de novo, mas os filisteus fizeram isso também. Então, filho, mas eles não conhecem o princípio, você conhece. Eles podem fazer errado, tô nem aí com eles. Eles não conhecem a palavra, você conhece. Você é sacerdote, você é rei, você conhece o princípio, então você não pode fazer errado. Ah, mas os anciãos falaram, o povo falou que era legal. Você vai andar pelo que os outros falam ou pelo que eu falo? Então, irmãos, como é que nós temos andado? Como é que nós temos tentado carregar a glória de Deus? Como é que tem sido a nossa vida? Como é que tem sido as decisões do nosso coração? Pelo que os anciãos falam, estavam errados. Pelo que o povo fala, estavam errados. Pelo achismo do próprio coração, estava errado. Pelo que os outros estão fazendo, estão errados. Mas eu não posso fazer errado, porque eu conheço o princípio, eu conheço a palavra, e é ela que rege a minha vida. Deus é o seu Senhor, amém? Você entregou a sua vida a Cristo, amém? Então, querido, você conhece. Então faça a coisa certa do jeito certo. Não tem lado certo da vida errada, ou lado errado da vida certa. No Evangelho isso não existe. É a coisa certa, do jeito certo. E tudo isso parte do nosso coração. Segundo a palavra, irmãos, não tem eu acho, não tem eu penso e não tem eu quero. A não ser que o seu acho, eu penso e eu quero esteja alinhado e esteja no centro da vontade de Deus. Aí tem validade. Mas enquanto não for o centro da vontade de Deus,
o acho, o penso, o quero, ou até o aprendi assim, não vale nada. A Bíblia diz que as nossas justiças próprias, diante de Deus, elas são como um trapo de imundície. Eu já falei aqui sobre isso. Trapo de imundície. A maioria das pessoas pensa que é pano de saco, que o rei vestiu um pano de saco. Não, pano de saco, ele é discriminado na Bíblia como pano de saco. Trapo de imundície, eu vou explicar. Naquela época, tá, milhares de anos atrás, não havia o que as mulheres chamam hoje de absorvente íntimo. Então se usava o trapo de imundície. Porque em outras passagens do Velho Testamento, inclusive na lei, diz que a mulher, nos dias da sua imundície, deveria ficar fora do arraial. Não é o dia que ela não toma banho, tá? É os 5 dias que toda mulher, desde o começo da história, passa, normal. Trapo de imundície. Olha a que Deus compara as nossas justificativas próprias. Então, irmãos, não tentem, e eu também, não tentemos nós chegar diante de Deus e dizer, não, Deus, mas isso é por causa disso, por causa disso e por causa disso. Se não estiver no centro da vontade de Deus, não tem justificativa diante de Deus. A única coisa que nos justifica é o sangue do Cordeiro. Não tem outro jeito. Atos 13:22 diz assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Por que Deus escolheu Davi? Porque Davi era segundo o coração de Deus e executaria toda a vontade de Deus. Só que executar toda a vontade de Deus é um fruto, uma consequência natural de estar vivendo conforme o coração de Deus. Toda a vontade de Deus, isso para as nossas vidas hoje, se traduz em uma palavra: propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É só isso. Esse é o segredo da história. Para que Deus criou você? Ah, Deus me criou para tocar violão. Não, querido, não é isso. Você está tocando violão. Lembra da quarta-feira, né? Qual é a sua profissão? Beto. Advogado. Qual a sua profissão, tá? Empresário. Então, não é. Porque você está advogado. Você está empresário. Mas Deus não te criou para isso. Deus te criou para coisas maiores. Muito mais espirituais do que físicas. Para tocar o reino espiritual muito mais do que o físico. Pode ser um péssimo advogado, não que o Beto seja, tá? É um ótimo advogado. Mas se você for um ótimo, aquilo que Deus te criou para fazer e viver, não interessa o que você executa nessa terra. Eu dei um exemplo na quarta-feira aqui que nós ministramos sobre chamado, propósito. Quem assistiu 300? O filme. Sabe quando encontra os 300 com os 7.000 gregos? Ele pergunta, os gregos falam: ei, os gregos são o pessoal da 13ª tribo de Israel, tá, irmãos? Tem as 12 tribos, a 13ª é a tribulação. É aqueles irmãos que só criticam. É os gregos. Aí os gregos chegaram e falaram: ei, mas a gente não podia esperar outra coisa de você, né? Nós estamos indo para uma batalha e você traz só esse punhadinho de gente? Aí ele pergunta: qual a sua profissão? E o cara fala: ceramista. Qual a sua profissão? Marceneiro. Qual a sua profissão? Tal coisa. Ele vira para trás e fala: espartanos, qual a profissão de vocês? E aí eles gritam. Aí ele vira e fala: tá vendo? Eu trouxe mais guerreiros para vocês. Qual o princípio? Eles nasceram e foram criados para isso. E num dado momento do filme, um deles começa a rir a hora que vê o exército de Xerxes, e o grego fala, sempre tem um grego, né? Sempre que é isso. Acho que grego e frisão é uma coisa. Aí o grego fala assim: do que você está rindo? Ele fala: cara, eu nasci para morrer.
E eu até hoje nunca encontrei um adversário capaz de fazer isso acontecer. Eu espero que no meio desse exército tenha alguém que possa tornar isso possível. Ele não está nem aí com o que ele vai enfrentar. Ele sabe que morrer era a glória. A prova disso é que no finalzinho do filme, a hora que ele vai dar o último golpe lá, jogar a lança, que aquele corcunda traíra, que devia ser grego, vem e para assim, não sei o que, se entrega e tarará. Ele fala assim, que você viva eternamente. Porque eu fui estudar a parte histórica do filme. Para um espartano, viver uma longa vida e não morrer em batalha era vergonhoso. O objetivo da vida deles era morrer em batalha. Aí você pega todo esse contexto do filme e transporta lá para o jardim do Getsemane, quando os soldados estão vindo e algum grego se correndo e fala, Jesus, Jesus, eles estão vindo te buscar, vão te pegar, falaram que vão te matar. Ele fala, para ir e para ir ao mundo. Meu, Jesus era espartano, só pode, cara. Eu acho que Jesus ali no Getsemane, ele Alu, Alu, ele deu um gritão lá, só pode, na cruz do Calvário. Por quê, queridos? Você foi feito para quê, irmão? Você foi feito para ficar enfiado atrás de uma mesa, para ficar lá pintando o carro? Não, você foi feito para sair, quebrar tudo e levar o amor de Deus para as pessoas, para chegar na caixa do supermercado e falar assim, a paz seja convosco, Daniela. Igual eu fiz essa semana, ela falou assim, nossa, mas Jesus morreu por você, não foi só por mim não. Ai, moço, obrigado. A menina estava torta, desanimada. Quer nota paulista? Jesus, o que é isso? A menina está quase se matando ali. Vamos dar um gás nesse negócio aí. Deu uma filmada no crachá dela. Oi, Daniela, boa tarde. Jesus seja convosco, a paz, tudo bem? Ela até acertou na cadeira. Ai, obrigado, Deus abençoe, que não sei o quê. Meu, você foi feito para sair e fazer a diferença. Você não foi feito, irmão, para nascer, crescer e morrer, não. Sai dessa vida, irmão, mas tudo está no seu coração. A sua disposição de coração é que faz a diferença. Se você não tem guardado o seu coração em algumas áreas, irmãos, começa hoje. O problema é que o nosso coração ele é muito enganoso. E a gente se afasta do propósito natural e original de Deus. Se alguém chega e você vai para um país aí pregar o evangelho, ô pastor, vamos para o Sudão pregar o evangelho. Não, pastor, mas lá mata gente. E daí, irmão, você nasceu para quê? E daí que mata gente lá? Você quer ir pregar no shopping só? Queima Jesus. Para com isso, que evangelho pequeno que a gente vive. Ah, eu quero pregar o evangelho em Miami, né? Lá é legal. No Canadá, onde mais que é legal? Né? Na Suíça, exatamente. De preferência lá onde esquia. Que daí eu vou do lado do cara no teleférico para esquiar e já vou falando de Jesus para ele, né? Pode até ser, irmão. Você já tirou o seu passaporte? Não? Então você não está pronto para Deus te abençoar. Puxa vida. Você vai ter que pregar só aqui em Taubaté por enquanto. Irmão, prepara o lugar da bênção. Muda o coração. Você já começou a fazer inglês, irmão? Não? Então Deus não pode te mandar para lá. Vai mandar quem está pronto. Certo? O Beto está pronto. Deus pode mandar ele. Deus manda quem está pronto, irmão. Quem está com o coração pronto. Toda vez que o Beto vai viajar, ele me avisa com antecedência, a gente ora. Porque a gente sabe que ele não vai lá trabalhar. Deus tem algo mais. Não, secularmente eu estou falando. Mas ele vai lá para servir de luz. E para nem que seja uma pessoa, ele vai influenciar a vida de alguém. Irmão, começa a mudar o coração. Começa a mudar a visão. A visão só muda quando o coração muda. Você não consegue ir além da sua própria visão. Se você vê pequeno, você vai caminhar pequeno, você vai ser pequeno. Agora, se você começa a olhar com os olhos de Deus, irmão, tudo muda. Se você começa a sentir com o coração de Deus, tudo muda. Sabe qual é o problema, irmãos? É que nós erramos no nosso coração. Quem conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo crente conhece esse versículo. E o 17, vocês conhecem? Não?
A gente nem lembra. O 17, vamos só no 17. O 17 diz o quê? Porque Jesus veio não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus vai salvar o mundo? Não, irmãos, ele já salvou lá na cruz. Ele vai amar as pessoas? Não, ele já amou lá na cruz. Então por que nós olhamos uma pessoa que não conhece Jesus e falamos, esse aí não é salvo? Ele é salvo, irmão. Jesus salvou ele lá na cruz, pagou o preço de sangue. Ele só não sabe disso ainda. E a obrigação de avisar para ele é nossa. Tá vendo como é que muda? Porque se você começar a orar e mudar a sua visão e mudar o seu coração, você não põe um muro aqui, você põe um muro em Taubaté. E você não congrega no Teleios ou na Assembleia, ou sei lá onde. Aonde você congrega, querido? Na igreja de Taubaté. Porque Taubaté inteira é sua igreja. Tem um monte de pessoa que não conhece Jesus ainda. O sangue já foi derramado, o preço foi pago. A pessoa, ela está salva. Ela só não é salva ainda. Precisa mudar a condição dela, a responsabilidade é nossa. Por que nada muda? Porque o nosso coração não muda. Quando a gente mudar no nosso coração, aí as coisas começam a mudar. Seu familiar, ele está salvo. Ele só não é salvo ainda. Porque ele não entendeu. Seu vizinho, ele está salvo lá na cruz do Calvário. Porque Deus, ele chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Então para de falar que o seu vizinho é endemoniado. Para de falar que aquele cara que põe o carro com funk na porta da sua casa é endemoniado. Ele está salvo, ele só não é salvo ainda. Porque ele não entende. Começa a estender as suas mãos e profetizar, querido. Sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a cidade. Sobe lá no alto do Cristo, lá, esquece aquela porcaria daquela imagem lá. Vira para a cidade de Taubaté, estende as suas mãos e profetiza. Vale de ossos secos se endireitem. Que venha a vida sobre essa cidade. Espírito Santo de Deus, visita as pessoas que não te conhecem ainda. Abre o entendimento, o coração dessas pessoas. Começa a chamar a existência as coisas que não são, como se já fossem. Tudo muda quando a gente muda. E nossa vida só muda quando o nosso coração muda. Sabe por quê, irmãos? Porque nós valorizamos muito performance. Os caras tocam bem pra caramba. O cara toca muito. Vou dar um exemplo. Thales Roberto desviou. Aí desviou e ninguém sabe dele, o cara sumiu do mapa. Aí domingo que vem ele entra aqui na igreja. Aí, ó, pastor, não quero ir para Belo Horizonte, não quero que ninguém me ache, vou ficar escondido aqui, tá? Beleza, não conto para ninguém. Mano, mas é o Thales Roberto. Aí eu prego, ele vem, aceita Jesus de novo na frente, se reconcilia e sai bombando, orando no Espírito. O que vai acontecer no outro domingo? Põe ele para tocar. Porque a gente admira performance, a gente admira título, a gente admira um monte de coisa que os olhos veem, mas a gente não se preocupa muito com aquilo que os olhos não veem, e que na verdade é o que impressiona Deus, e Deus não está nem aí. Em 1 Samuel 17, quando o profeta vai lá na casa de Jessé, ele chega para chamar todo mundo, bonitão, fortão, o cara que tinha 3 diplomas, e esse, aquele, e passa todo mundo, e fala, caramba, mas Deus falou que era aqui nessa casa. Você não tem nem o filho? Ah, tem um zoado lá. Tem um siribicanta lá, tomando conta das ovelhas lá. Busca ele lá. A hora que entra, antes Deus dá uma chamada no profeta, né, cara? Você está vendo com os olhos, é com o coração, cara, não é assim não, você está vendo errado. Aí a hora que entra, Deus fala com o profeta, cara, esse é o cara que eu escolhi. É esse aí, ó. Fedendo com essa roupinha zoada aí. É esse cara aí. Irmãos, aprenda a ver o depósito de Deus dentro de todo mundo. Um dia aqui na porta da igreja, a galera estava passando som aqui ou lá fora. Orando lá fora. Entrou um mendigo. E ele pediu um lanche. Eu acho que o salgado já estava aqui no dia. Eu fui, peguei e dei um salgado para ele. Ministrei a palavra. Ele falou, querido, eu sou desviado. Sou afastado do evangelho. Mas pode orar por mim. Orei por ele, abracei ele. Ele falou, faz 7 dias que eu não tomo banho. E cara, seu pecado com falta de banho, pra mim é a mesma coisa, entendeu? Vamos aí que nós estamos juntos nessa parada aí. É o sangue que
que nos purifica de todo pecado e de toda sujeira, e o fedor não é nem vão sentir, abraça aí. Aí ele abraçou, aí ele acabou de me abraçar, ele falou assim, eu queria pedir uma coisa. Irmãos, mas sabe o ambiente profético? Você tem que aprender a discernir isso. Mudou o ambiente ali, o ar ficou meio denso assim, ficou meio quente. E não era verão. Mudou o ambiente. Mudou a cara dele. Ele falou assim, eu queria te pedir uma coisa. Falei, pode falar. O Espírito Santo está me incomodando de orar por você. Falei, mano, só se for agora. Ele falou assim, mas eu sou mendigo. Falei, você não é mendigo, cara. Mendigo é o capeta. O demônio que é mendigo. Você é um filho de Deus, cara. Jesus morreu por você na cruz, o sangue está sobre a sua vida. Eu vejo a autoridade na sua vida. Ora por mim, cara, por favor. Botou a mão na minha cabeça, irmão. Sua oração mais louca que eu já ouvi na minha vida. Cara top, ele dá de 10 em muito pastor que eu conheço. A oração dele. E o cara começou a profetizar na minha vida. Eu falei, meu irmão, manda que eu estou recebendo. Deixa Deus te usar aí. Ele orou. Aí me abraçou e falou assim, eu queria pedir mais uma coisa. Eu falei, pode falar. Eu queria dar um abraço no pastor da igreja. Eu dei risada, falei, cara, outro abraço vai pegar mal. Ele ficou sério, irmãos. Tirou o boné. Sangue de Jesus tem poder. Você é o pastor da igreja? Não parece, né? E falou, cara, eu achei que era outra pessoa. Eu falei, mas assim, como assim, cara? Você deixou orar por você? Eu falei, amigão, Deus tem um depósito na sua vida, cara. Eu não tô nem aí, você tá andando na rua. Cara, não tem esse negócio, cara. O Espírito Santo me incomodou e falou, pode deixar, deixei. Eu não tô nem aí, não. Irmãos, a gente tem que parar de religiosidade. A gente tem que parar de ir pelo nosso coração e nós fazemos a nossa escalinha. Esse não, esse é salvo, esse não. Aí você para em frente ao boteco, lado direito, todo mundo bêbado, enchendo a cara. Aí vai tudo pro inferno. Você vai junto, irmão, tá julgando. Você está sendo juiz, vai primeiro ainda se marcar. Vai tomar um susto, porque a galera vai chegar no inferno, mas cadê a galera do lado direito, capeta? Vai se converteu todo mundo. Irmão, para de julgar. Muda o coração. Começa a ver as coisas com os olhos de Deus. Começa a sentir com o coração de Deus. Começa a medir as coisas pela palavra de Deus. Para de julgar pela aparência. Qual tem sido a motivação do nosso coração? A Bíblia diz que Deus é o Deus que sonda mentes e corações. Um outro problema do nosso coração, irmãos, é que nós não somos satisfeitos em Deus. John Piper, ele tem uma muito louca que fala muito comigo. Deus é mais glorificado em nós quanto mais nós somos satisfeitos em Deus. O problema é que nós, na nossa vida gospel, nós confundimos satisfação em Deus com bênçãos de Deus. Nós olhamos para as mãos e não deveríamos estar olhando para o rosto de Deus. Satisfação em Deus é você olhar para o rosto de Deus e não para as mãos dele. E ele sorri e falar, isso aí, filhão, quebra tudo. Traduzindo, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. É que está na minha linguagem de hoje. Foi o que ele falou para Jesus. Ah, moleque, quebra tudo. É Deus olhar e se agradar da sua vida, mas não do quanto você está fazendo, mas do quanto você está sendo no seu coração. Isso é que vai fazer a diferença. E isso é que vai ser uma vida satisfeita em Deus. A insatisfação, irmãos, ela é um pecado gravíssimo. Sabe por quê? Foi o pecado que acometeu Eva. E aí eu explico. Imagina que você está no Éden, paraíso, tá? Tudo perfeito. Todas as tardes Deus vem estar com você. Você olha e tem a árvore da vida, porque tinha duas árvores no jardim. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, todo dia você come da árvore da vida, por isso você não morre, não fica velho e não fica doente. Biblicamente isso é comprovado. Então, não vou morrer, vai ficar tudo beleza. Eu, meu marido, tá tudo jóia, tudo lindo, perfeito. Não tinha sogra, certo? Não tinha cunhada. Do que ela tinha para reclamar? Nada. Era a vida que todo mundo sonha. Essa mulher tinha. Aí vem a serpente e fala para ela assim, puxa, tá tudo legal, mas se você comer daquela árvore ali,
Aí você vai ter o conhecimento, a ciência toda. Você vai ser igual a Deus. Poxa, é mesmo, né? Tá tudo bom, mas se pode ficar melhor, insatisfação. O pecado de Eva foi insatisfação. E de Adão, obviamente, foi falta de sacerdócio. Cachorro sem vergonha, que não exerceu o sacerdócio, porque, irmão, de verdade, você vê a sua mulher conversando com uma cobra, você pega um pedaço de pau, um sarrafo, ou você bate na mulher ou bate na cobra. Oh Deus, eu tenho mais um monte de costela, aquela ali tá meio louca, o senhor faz outra. Ou bate na mulher ou bate na cobra, irmão. Agora o cara passa, a mulher trocando ideia com a cobra, e o cara não faz nada. Isso é negligência de sacerdócio. Mas a insatisfação, você ri, né? A insatisfação é um problema muito sério, que está no nosso coração, porque é aqui que nasce a insatisfação. Aqui é que eu começo a gritar com os meus filhos. Aqui eu começo a achar minha mulher uma bruxa, meu marido um cavalo, e começo a dar um monte de nome, que a minha casa é um inferno. É aqui que as coisas acontecem. Então, irmão, guarda o seu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque a motivação errada, e eu já vou terminar, estou de olho na hora. A motivação errada, ela faz com que os nossos olhos em nada seja diferente uma igreja evangélica de um centro espírita. Você quer entender isso? Perguntar para quem fala com autoridade no assunto. Graças a Deus o sangue de Jesus já salvou. Mas tem uma galera cheia da grana lá, não tem? O pessoal rico. Quanto custa um bom trabalho? 50 mil? Se eu quiser ficar rico, eu consigo? É o que eles prometem. Satanás promete. Então eu vou, me submeto a demônios, gasto uma grana fazendo um monte de baboseira nas encruzilhadas, passando maior vergonha, né? Fazendo um monte de coisa feia. Para quê? Para atingir um propósito próprio, segundo a minha própria vontade. Aí eu venho para a igreja, eu me converto. Mas se eu continuo vindo para a igreja, o meu coração não mudou. Mudou a religião, mas o meu coração não. E eu venho para a igreja e fico, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. Mudou o que, irmãos? Mudou o lugar que você vai. O seu coração não mudou. Porque Deus, Ele fala que Ele não vai ouvir se o nosso coração estiver em pecado e as nossas motivações estiverem erradas. Ele não vai ouvir. A nossa oração, ela não passa do teto. Então Deus nem sabe o que você está falando, irmão. É igual o peixe no aquário. Ele olha, Ele está vendo o seu coração ali em pecado, totalmente ruim, e Ele vê só a sua boca. Já viu o peixe no aquário? Só vê a boquinha ali, ó. Deus fala, cara, enquanto esse coração não mudar, eu não vou ouvir essa oração. Quando a oração nossa chega para o Senhor, é porque o nosso coração mudou. Então, irmão, nós muitas vezes estamos orando, gastando tempo à toa, porque se não houver mudança de coração, Deus não nos ouvirá. Davi pecou muito, mas ele soube corrigir. Por isso que Deus disse lá em Atos, eu achei Davi, que ele vai executar a minha vontade, e ele é segundo o meu coração. Mas o que é um coração segundo a vontade de Deus? É um coração perfeito? Não, irmãos, eu falei aqui com louvor hoje, perfeito, Deus já sabe, que cai na soberba. Se Deus quisesse algo perfeito, Ele tinha ficado com o demônio, Ele não tinha investido na nossa vida. Mas Deus mandou o Filho dEle para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. E Ele enviou o Espírito dEle para habitar dentro de nós e nos convencer todos os dias do pecado, da morte, do juízo. Porque Ele sabe que segundo o coração de Deus, assim como era Davi, é alguém falho, alguém limitado, alguém que tem desejos carnais, que é pecador, mas que se dispõe no seu coração a todos os dias buscar mudança e buscar transformação. Então o grande problema, irmãos, não é eu e você sermos pecadores, é quando eu e você bloqueamos o nosso coração para as coisas de Deus, para o tratar do Espírito, e entramos no nosso próprio entendimento. Como o salmista fala, nos apoiamos em coisas carnais,
e queremos caminhar somente nisso. Como é que está o nosso coração hoje? Provérbios 19, 21 diz assim: muitos são propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor é o que permanece. Irmãos, nossos corações têm muitos sonhos, mas a Bíblia diz que o propósito de Deus é que vai prevalecer. Deus, irmãos, Ele nos dá uma vida, e Ele nos dá algo chamado livre-arbítrio. Mas tem algo que Deus disse para Jeremias que é muito interessante. Lá em Jeremias capítulo 1, quando Deus chama Jeremias, Ele diz assim, isso Deus fala em outros pontos da Bíblia também: antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Eu tracei todos os seus dias. Se a gente for parar, fica meio confuso a princípio. Mas vamos analisar. Deus escreveu uma história para todos nós. A Bíblia diz que a nossa vida está oculta em Cristo. O que é isso? A vida que Deus planejou, perfeita, para mim e para você, está oculta em Cristo. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, aí nós vamos entender tudo. É isso que a Bíblia está dizendo. Mas Deus planejou algo perfeito e nos deu uma vida e nos deu livre-arbítrio. O plano perfeito de Deus, irmãos, ele está pronto. Nós só precisamos usar o livre-arbítrio para levar o nosso coração para o centro da vontade de Deus e viver essa vida que Deus planejou para nós. Deus planejou uma vida perfeita para nós e maravilhosa, satisfatória na presença dEle. Mas viver nessa vida e permanecer nela até o fim depende da nossa decisão de mudar o nosso coração. Amém? Então decida, proponha no seu coração. Daniel disse isso: eu assentei no meu coração não me contaminar com os manjares do rei. Daniel, queridos, ele não odiava o rei, porque lá na cova dos leões diz que o rei não dormiu e nem comeu durante a noite toda. E ele foi o primeiro, a hora que tiraram a pedra, a ir lá. Daniel, ele disse: eu estou aqui. Cara, que bom que você está vivo. Eles eram amigos. Você pode ser amigo das pessoas, mas você não pode amar os manjares, aquilo que te corrompe, que te leva para longe do Senhor, aquilo que corrompe o seu coração. Daniel não disse: eu assentei no meu coração nem falar com o rei. Eu assentei no meu coração não me contaminar com coisas desse mundo. É necessário que cada um de nós ainda viva nesse mundo, porque nós precisamos ser luz e sal, para as pessoas verem que há um Deus capaz de transformar pessoas pecadoras em algo que vale a pena continuar vivendo. Amém, queridos? Então curva a sua cabeça, apresente o seu coração diante do Senhor. Coração fala de algo íntimo, de algo que ninguém pode tocar. Eu posso tocar nas suas mãos, eu posso tocar no seu rosto, eu posso tocar nas suas costas, eu posso te abraçar, mas ninguém pode tocar no seu coração, querido, senão um só, que é o Senhor. E Ele diz lá em Ezequiel, naquela palavra que nós lemos no começo: eis que vos darei um novo coração. Ele diz na sua palavra: eu escreverei no seu coração as minhas palavras. Um novo coração, eu colocarei no seu coração o meu espírito. Queridos, nós temos tudo que nós precisamos para vencer. Nós temos tudo que nós precisamos para mudar de vida, para mudar o mundo, para sermos instrumento de bênção nessa terra. Amados, tudo que nós precisamos é mudar o nosso coração, é deixar que a palavra entre e faça divisão naquilo que é da alma, aquilo que é do espírito. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti essa noite e clamamos, Pai, que o Teu Espírito venha sondar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau. Deus, nós precisamos mudar, nós precisamos ser moldados segundo a Tua vontade. Deus, eu te peço que o Teu Santo Espírito nos conduza a esse caminho de morte, abrir mão, Senhor, de convicções, dos nossos atismos, de manias, de coisas, Senhor, que tem nos perseguido até o dia de hoje. Mas nós queremos, Pai, romper com isso essa noite. Nós queremos, Pai, romper com essas coisas da carne, da alma e do nosso próprio coração.
Não queremos, Deus, que as nossas vontades nos levem para longe de Ti, Pai. E por isso nós, essa noite, abrimos o nosso coração e dizemos: Espírito Santo de Deus, pode entrar e mudar tudo que for preciso. Em nome de Jesus, toca-nos essa noite.